feito na vida da igreja. E a gente não tem dúvida que Deus está aqui operando na vida dos irmãos. Isso é bênção de Deus, a gente ter certeza do que Deus tem construído nesse lugar. E reconstruído também. Talvez seja a sua vida. Talvez você tenha chegado até aqui um dia, hoje, precisando de uma reconstrução. A sua caminhada de fé, a sua caminhada familiar, a sua caminhada profissional, os seus estudos, a sua história, os seus sonhos, a sua mente. Talvez ela tenha sido construída com princípios e valores, com ideais totalmente diferentes daqueles que foram apresentados a você nesse lugar. Então Deus é aquele que constrói, mas mesmo que você tenha construído de forma errada, longe de Deus, Ele te dá a oportunidade de reconstruir. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Vou deixar o texto de Neemias para as outras semanas, onde os amigos estarão aqui pregando a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre uma construção. Já que estamos nesta motivação da reconstrução, nós queremos falar sobre construção. Gênesis 11 é uma construção que Deus não aprovou, a Torre de Babel. Você conhece essa história, amém? Olha só o que o texto bíblico diz a partir do verso 1. Nós leremos até o 9. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejarem fazer. Vamos, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e pararam de edificar, de construir a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eu quero orar mais uma vez, mas quero orar por você nesse momento. Vocês já oraram por mim, para que eu seja bênção na vida de vocês dessa noite, mas a minha oração é que Deus ele fale ao seu coração. Que você esteja livre para receber aquilo que Deus quer falar, que você quebre todos os preconceitos, todos os conceitos que te aprisionam para construir algo de Deus na sua vida, que você esteja livre para receber a palavra do Espírito Santo nessa noite. Pai, eu te peço pela vida dos teus filhos, que nesta noite eles estejam livres para receber a tua palavra, que o coração deles, Pai, estejam abertos para perceber aquilo que o Senhor pode fazer na vida de cada um dos que adentraram essas portas, daqueles que estão acompanhando pela internet, da mais tenra idade, Pai, até aquele mais avançado em idade, que todos entendamos que o Senhor tem um tempo de construção na nossa vida. Que assim seja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas você conhece que já começaram uma obra e pararam no meio do caminho? Conheço muitas pessoas que começaram a construir uma casa e, de repente, por falta de recursos ou por algum outro motivo específico, precisaram parar. Mudança de planos, mudanças de ideias, com um ideal, com uma ideia muito boa no início, com um planejamento excelente, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho e impediram a construção. Quantas famílias eu já vi sendo construídas e no meio do caminho aconteceu algo e aquela família teve que parar o projeto família. Quantas igrejas eu vi começar muito bem a caminhada e no meio do caminho se perdeu e aconteceu de parar no meio do caminho. Quantas coisas a gente vê, quantas oportunidades de estudo, quantas pessoas começam a estudar e de repente por algum motivo da vida precisam parar os estudos. Quantas pessoas já começaram um curso numa faculdade ou um curso técnico e no meio do caminho ou desistiram, ou mudaram o plano, ou por algum motivo que tiveram que abandonar o projeto. A Torre de Babel e essa cidade, na planície de Sinar, foi uma delas.
Quando você olha para esse texto de Gênesis capítulo 11, ele é um texto sequente ao texto que ocorre o dilúvio. Os descendentes daqueles que construíram a Torre de Babel são os descendentes de Noé. Perceba que Deus ele começou um plano com a humanidade desde o Gênesis. O povo começou a andar ao lado de Deus, mas de repente Adão e Eva caíram. Adão e Eva tinham um relacionamento bom com Deus, uma construção da humanidade perfeita, sem pecado. A família, os projetos, a construção, todas as coisas sendo construídas sem o pecado, e de repente o homem cai, o homem vacila, o homem se afasta de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, para que eles não fossem fulminados, Deus os afasta do jardim do Éden, e eles começam uma nova história, uma história mais distante de Deus, e Deus desde sempre tentando resgatar o seu povo para a adoração. Deus sempre, desde aquele momento, quando o homem se perde no pecado, Deus tenta resgatar uma nova humanidade, um povo escolhido para viver aos pés do Senhor, prostrados aos pés do Senhor. Um povo espiritual, um povo que não vive para os desejos da carne, como aquele desejo de provar do fruto daquela árvore no meio do jardim, mas um povo que estava com o coração disponível para receber de Deus as bênçãos, o cuidado, a provisão, a construção, que tudo aquilo que eles fossem fazer tivessem a aprovação de Deus. Mas o povo preferiu se afastar, e a solução de Deus para aquele momento foi que ocorresse um grande dilúvio. E Deus olha para a terra e procura os justos, não encontra, mas vê no coração de Noé um homem temente ao Senhor. E a ordem de Deus, que para Noé, num princípio, foi diferente, porque não tinha uma construção daquele tamanho, Deus manda ele construir uma arca. A dimensão é essa, e você vai levar a sua família, e eu vou enviar um casal de animais para que adentre sobre ela, e a partir dela, eu construirei, ou reconstruirei, uma nova humanidade, um novo povo. Um povo temente, um povo escolhido, um povo que vai viver sob os meus cuidados, porque a sua família me teme. Então Deus elabora um plano, Deus elabora um projeto para reconstruir um povo. Um povo que antes tinha se afastado, mas Deus escolhe a família de Noé para que aquela família, uma família santa, uma família separada, uma família ungida, temente ao Senhor, obediente ao Senhor, reconstruísse uma nova humanidade, um novo povo, uma nova cultura, uma nova cidade, uma nova sociedade. E depois do dilúvio, a família de Noé avança, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e chegamos em Gênesis capítulo 11. Os descendentes de Noé tentando construir algo. O texto bíblico que nós começamos a ler diz que já começa o capítulo 11 dizendo que todos falavam a mesma língua. Faz sentido, uma só família dentro da arca. E se foi a partir deles, todos falavam a mesma língua. Um projeto unificado, um projeto de unidade. Deus permite que aquela família reconstrua com uma só língua. E assim estava acontecendo. Mas essa família, ela parte, esses homens, eles vão para o Oriente, eles vão para um lugar, eles encontram uma planície, eles encontram uma cidade, na terra de Siná, e eles decidem morar ali, e alguém tem uma grande ideia: vamos construir uma cidade. O que nós temos aqui não é suficiente, o que nós temos aqui não é o suficiente para os anseios do nosso coração. Então nós vamos construir uma cidade, e não só uma cidade, mas nós vamos construir uma torre. Até então, queridos, pensa friamente nesse texto. Famílias, uma população, uma sociedade, vamos construir uma cidade. Nada mais natural do que isso. Vamos construir uma torre. Vamos construir uma torre, e quando olharem de longe, a gente vai ver aquela torre, e essa torre, se você olhar o texto, esse é o sentido, esse é o desejo inicial. Vamos construir uma torre para que a gente não se perca, para que quando a gente olha para aquela referência lá, a gente se ajunte novamente lá, para que a nossa família, os nossos descendentes, não se percam. Mas, querido, isso não vinha de Deus. Uma construção com ótimas intenções, uma construção com um planejamento maravilhoso, o planejamento de uma cidade, um planejamento, uma construção para expansão,
um planejamento, uma construção que abençoaria aquelas famílias, porque o texto bíblico também diz que o nome deles se tornaria célebre, seria um nome notado, uma família que ficaria marcada na história. E assim foi. Eles começaram a construir, eles começaram a levantar aquela torre, e acontece algo sobrenatural que acontece poucas vezes na história da humanidade, ou até mesmo no texto bíblico. Lá no Gênesis, logo no início do texto, primeiro versículo: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que fica muito claro quando a gente olha lá João capítulo 1, que no princípio ele era o verbo, o Espírito Santo, o próprio Cristo, o próprio Deus, dá ordem para que juntos trabalhassem na criação. Maravilha, nós cremos que a criação, a construção de um povo, de uma terra, de uma humanidade, vem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle, para Ele, é o que cremos. É a base da nossa fé, é o que você deve crer. E quando a Trindade divina, a Trindade santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo se unem para fazer algo, é para criar, é para cuidar, é para direcionar, é sempre o início de algo novo. Prova disso, você se lembra do batismo de Jesus? Jesus sendo batizado, o próprio Filho de Deus. Eis que vem uma voz do céu e diz: este é meu Filho amado, em quem eu me tenho alegria, em quem eu me comprazo. E o texto bíblico diz que naquele momento também o Espírito Santo em forma de pomba vem. Então naquele momento a gente vê na terra a realização da Trindade Santa aparecendo ali para fazer algo. Agora olha que curioso, em Babel acontece isso novamente. Naquela construção que os homens estavam tentando fazer, o texto bíblico diz: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Versículo 5 que eu estou lendo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham. Repare só, repare o texto. Venham, vamos descer. Vamos quem? Venham, vamos descer quem? Deus Pai, o Senhor falando isso. O Senhor que tem um plano de construção de uma nova sociedade a partir da história de Noé. Pai, Filho, Espírito Santo, que estão juntos na criação. Venham, desçamos. Mas só que já não foi mais para construir. Não foi para construir uma criação. Não foi para construir o início do ministério de Jesus. Lá, este é meu Filho amado em quem eu tenho alegria. O batismo de Jesus e a pomba. Venham, desçamos, vamos confundir as línguas que eles falam, para que não entendam o que um outro está dizendo. Querido, preste atenção nisso aqui. Às vezes nós temos as melhores ideias para construir, para começar algo. Olha, coisas que vão abençoar a nossa família, coisas que vão abençoar o nosso futuro, uma faculdade, um curso. Nós temos um desejo muito grande. Mas por uma ação da humanidade, daquela cidade, que no início não chamou Deus, Deus teve que intervir no meio. Aprenda uma coisa: quando você for começar algo, não dê o primeiro passo sem a presença de Deus. Não dê o primeiro passo sem a presença de Deus. Deus não estava lá na construção da cidade. Deus não estava na construção da torre. Deus veio no meio do projeto para intervir aquilo que destruiria mais ainda a humanidade. Deus teve que vir para corrigir a construção. E existem projetos, existem construções que, se não tem a presença de Deus para o seu bem, por mais que doem vocês, por mais que tenha prejuízo no seu bolso, Deus vai intervir porque Ele te ama. Deus vai intervir. Construções que Deus não aprova, mas que vem do meio do seu povo, Deus entra e muda a história. Deus vem e muda a história. Porque Ele te ama mais do que você ama o seu projeto. Creia nisso, creia nisso.
E essa história dá alguns detalhes para a gente. Primeiro, o povo todo falava a mesma língua. Havia unidade entre eles. Existia unidade. E o que me preocupa é isso. Porque a gente trabalha para unidade. Lá em casa tem eu, minha esposa e meus filhos. Quando eu penso em fazer um projeto, nós estamos unidos para o projeto. Existe unidade também. Mas estar em unidade nem sempre quer dizer que Deus está presente. Eles falavam a mesma língua. Eles se entendiam. Eles começaram a fazer uma coisa juntas. Mas o propósito não era o propósito de Deus. Não era o propósito de Deus. Por mais que você esteja muito unido com a pessoa que você está começando a construir algo. Conheço muitos casais que se entendiam muito bem. Se entendiam muito bem. Que o namoro era um namoro muito legal, mas não tinha a presença de Deus. E começaram errado. Conheço muitas pessoas que começaram a fazer uma faculdade, e aí, como é congresso de jovens, a gente tem que parar a pensar nisso. Que estão escolhendo profissões. O meu futuro será brilhante. Mas será que é essa a profissão que Deus quer para você? Será que é esse curso que Deus quer para você? Sabe o que eu queria fazer, pastor Edivaldo? Quando eu era da idade assim, 12, 13, 14, eu queria ser jogador de futebol. Ganhei muita embaixada aqui de Campos Elíseos. Estou brincando. Campos Elíseos sempre foi a potência. Mas meu sonho era ser jogador de futebol. Depois os meus colegas começaram a ir negócio de informática, né? Na época, a informática era o boom da minha geração. Todo mundo queria fazer curso de informática. Hoje, quem tem curso de informática? Não tem nada. E eu, todo cursinho de graça que tinha, que pobre é fogo, né? Qualquer curso de graça tá. Eu sou assim, né? Qualquer curso de graça eu tô mesmo. Aprender a escrever de graça eu tô aprendendo também, porque tudo que é de graça eu vou. E na minha época era assim, meus colegas falavam assim, vai ter um curso de graça lá no centro da cidade. Partia eu, pegava aqui o Central do Brasil e ia, queria nem saber, eu queria fazer curso. Deve ter uns 20 diplomas desses lá em casa, que eu nunca nem usei na minha profissão. Mas quando eu fiz 17 para 18 anos, Deus abriu uma porta para mim que eu nunca mais abandonei. Eu fiquei 15 anos trabalhando na indústria. Comprei a minha casa, construí a minha casa, formei a minha família, meus filhos, meu casamento, viajei, passeei, conheci pessoas, me preparei. 15 anos trabalhando num trabalho que me abençoou. E eu me lembro exatamente no dia que Deus me chamou para essa profissão. Eu tinha acabado de chegar da junta militar com 17 anos, dia do alistamento, aqui perto daquele motel Luxemburgo, na entrada de Caxias, era ali. Agora acho que é online. Agora faz online, né? A gente ficava na fila, chegava às 5 horas da manhã, o pai e a mãe não podiam levar, senão era chacota, né? O pai e a mãe não podiam levar. Então juntou eu e mais uns dois, pegamos o trel aqui, via Maracanã, soltamos lá, e uma fila já tinha uns 200 na minha frente. Uma zoação o tempo inteiro, cansado, acordamos 4 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, 10h30 da manhã, Betinha falou assim, lá no CIEP, no Darcy Vargas, lá em Saracuru, não sei quantos conhecem, está fazendo inscrição para o jovem aprendiz. Falei, opa, jovem aprendiz, que negócio é esse? Você jogou de futebol, você é jovem aprendiz de quê? Fui lá me inscrevi, meu irmão, não sabia nem o que era. Do nada me chamaram, foram lá, fizeram uma assistência social, foi lá em casa, viu tudo. Ali foi a porta que Deus abriu para mim. E minha mãe orando, minha tia orando, todo mundo, porque eu estava naquela assim, a minha oração era para Deus me direcionar, porque na época eu ainda jogava bola, na época eu estava na Portuguesa da Ilha. E tendo que me apresentar no quartel, tendo que fazer esqueci até o nome que se fala, se apresentar mesmo, né? E lá fazer a minha ficha para eles entenderem que eu estou com 17 anos e aguardar agora para que quartel vão me enviar. Me enviaram para o Rei, lá em Deodoro. O pior que tem. E aí falaram assim, o que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar jogando bola? Vou para o quartel ou vou fazer qualquer outra coisa? Nenhuma nem outra, Deus tinha outra coisa. Mas eu estava orando por isso. Jovem, há quanto tempo você está orando pela sua profissão? Quer ver uma outra coisa que eu aprendi desde novo para construir corretamente? Desde quando eu me entendo por gente, e eu me entendo por gente desde quando eu sou crente, com 5, 6 anos eu comecei a caminhar no Evangelho, com 12 anos, dia 3 de junho de 2001 fui batizado, e eu sempre aprendi lá com as irmãs da igreja, que eu tinha que orar pela minha esposa. Com 12 anos eu orava pela minha esposa. E eu orava também, meu sonho era ser pai, rapaz, meu sonho era ser pai. E na minha adolescência eu orava pelos meus filhos. E Deus mandou, meu nome é Érica, vocês sabem, Deus mandou a Érica para mim, minha esposa é Érica.
canhotinho igual eu, meu filho, tudo canhoto, tudo bom de bola igual o pai. O Enzo gosta de bola, o Enzo. A Elis, uma bênção também na minha vida. E graças a Deus eu tenho uma família abençoada. Sabe quando que eu comecei a construir minha família? Na minha adolescência, orando. Sabe como eu comecei a construir minha profissão? Orando. Eu nunca sonhei ser pastor, meu irmão. Pastor sofre muito. Eu vi o meu pastor, o pessoal que falava dele, as coisas que falava, falei, Deus me livre de ser pastor. Hoje eu sou pastor, não estou mais na profissão que eu tinha antes. Hoje eu sou pastor de igreja. Era um plano de Deus para a minha vida. Mas eu sempre me coloquei à disposição para aquilo que Deus quisesse fazer na minha vida. Queridos, nós precisamos começar qualquer projeto, mesmo que ele ainda não esteja o tijolo, a argamassa, o concreto, o ferro, o pedreiro, nada, não tenha nada na sua frente ainda. Você ainda contempla o seu projeto, a sua construção pela fé. Mas tudo começa quando você botar o seu joelho no chão e começar a clamar ao Senhor. Quando você entender, querido, que a sua vida, ela é referência para outras pessoas, e que a sua construção não vai só te abençoar. Sabe por quê? A sua profissão, ela vai abençoar a sua família por inteiro. Os pais, as mulheres que estão aqui sabem, você não só se dá bem na sua profissão, a sua família é abençoada pela sua profissão. O seu trabalho, a sua casa, não é só para você não, são os seus filhos e a sua geração. E sabe o que acontece nesse texto aqui? Uma geração que falava numa mesma língua, por um projeto que tinha até uma boa intenção, mas não tinha Deus. Sabe qual foi a consequência disso? A que nós sofremos hoje. Fala mandarim, meu irmão? Consegue conversar comigo em mandarim? Japonês, consegue falar comigo em japonês? Tóquio agora, Olimpíada, não aprendeu nada? Não assistiu a Olimpíada. Consegue falar italiano, meu irmão? Mal consigo falar o meu português cheio de R e S errado aqui. Confundiu a língua de todo o povo. Confundiu a língua de todo o povo. Sabe onde é a culpa? Descendentes de Noé. Construção da Torre de Babel. Nunca mais vai esquecer. Quem não pegou essa senha aí. A culpa de você não saber as línguas é a culpa desse povo aqui, ó. Tem gente que fala assim, quando eu chegar no céu, eu quero me encontrar com Eva, vou dar uma surra na Eva no céu. Olha a intenção na cabeça dos outros. Vou chegar no céu, vou dar uma surra em Eva. Junta esse povo aqui, ó. Junta esse povo que tu está tendo que aprender a falar inglês por causa deles. Está tendo teu pai e tua mãe pagar dinheiro aí para os cursos por causa disso, ó. Por causa desse povo aqui. Querido, uma consequência para uma geração inteira. Não chamar Deus para o projeto. Uma construção que não tinha Deus. Uma construção que não foi aprovada por Deus. Uma construção que parou no meio do caminho. E eu tenho certeza, meu irmão, que o desejo do seu coração, desde os mais jovens até o mais adulto, até o mais idoso, ao ancião, é ser abençoado por Deus, sim ou não? Amém, querido. Eu tenho certeza que o desejo do seu coração é que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada. Construa junto, mas construa com Deus. Construa junto. Procure a unidade, procure falar a mesma língua, o mesmo entendimento, mas façam isso em oração, façam isso na palavra. Quando alguém bate no meu gabinete lá, e pastor, eu estou pensando nisso, e naquilo, minha irmã, você já orou? Minha irmã, quanto tempo você está orando por isso? Não, pastor, não comecei a orar. Minha irmã, para o projeto, para. Não, pastor, mas a minha família, para o projeto. Faça isso, faça uma oração agora aqui comigo, nem que seja agora, comece agora. Senhor, misericórdia, me perdoa por eu não ter chamado o Senhor até agora para o projeto. Mas, Senhor, eu quero começar agora esse projeto. E eu quero começar com o Senhor. Amém, irmã? Amém. Agora, você encontrou paz em Deus nesse projeto? Tem paz no seu coração dentro desse projeto? Ai, pastor, eu não sei. Minha irmã, está errado também. Começou de novo errado. Deus, Ele promove paz no nosso coração quando as coisas são dEle. As coisas a gente, quando faz para Deus, a gente tem paz, a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter convicção. Nosso Deus não é um Deus mais ou menos, não é um Deus de verdade, querido, que fala com a gente. Você já ousou orar e pedir a Deus direção para a sua vida? Com as coisas que acontecem? A gente não quer dar um passo da nossa vida sem a presença de Deus, não. A gente quer fazer tendo a certeza, Deus está comigo, até porque é promessa dele sobre as nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus quer estar do seu lado. Mas você tem que ter certeza que esse projeto vem dele. A intenção do nosso coração fala muito. O desejo do nosso coração fala muito. Mas para as coisas de Deus existem um limite. Para as coisas de Deus existem
Limites que precisam ser respeitados. Olha o verso 6 aqui. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos falam a mesma língua. Isto é apenas um começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles planejam. A forma que eles estavam conduzindo, a forma que eles estavam caminhando, eles estavam sem limites. Construindo cidades, construindo torre para chegar até o céu, fazer o nome deles conhecidos. Eles estavam querendo fazer tudo que plantava no coração deles, na ideia, na cabeça de alguém, eles queriam fazer. Mas, queridos, existem limites. E foi exatamente nessa hora, a partir do verso 7, que o Senhor veio e interviu. Existem limites para todas as coisas. E saiba de uma coisa: se você está chegando perto desse limite, Deus vai entrar e vai intervir na sua vida. Mas Ele faz isso porque Ele te ama, porque Ele quer cuidar de você. Ele não quer que você avance o limite, não. Até porque a palavra de Deus é muito clara. João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Existe um limite até para se chegar ao Pai. É Jesus. A gente não chega de qualquer forma, não, querido. Como é que é a sua oração? É em nome do Edivaldo? É em nome do Eric? É em nome de pastor nenhum. O limite para a gente até orar, até a oração tem limite. É em nome do Senhor. É no nome dele que a gente faz as coisas. É por ele que a gente faz as coisas. Quando Deus viu que o povo estava extrapolando os limites, Ele veio e interviu. E quando às vezes Deus intervém nas nossas causas, que Ele não está, às vezes dói na gente. Construções que às vezes dói, no nosso bolso, e a gente tem que parar no meio do caminho. Caminhada que demos e nos afastamos tanto, Ele intervém para que a gente voltasse. Você se lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Terceiro dia, o dia do cumprimento da promessa. A promessa quase se cumprindo, Jesus ressuscitando. A promessa não era no terceiro dia Ele ressuscitar? E o povo desanimado, coração angustiado. Não aconteceu. E aí Jesus foi ao encontro deles. Jesus interviu para que aqueles discípulos não se perdessem. O projeto, a construção de Deus era o quê? Que o povo continuasse unânime em Jerusalém, aguardando o cumprimento das promessas. Não era isso? Os discípulos não estavam lá, dentro de uma sala, aguardando a chegada do Messias, novamente que ressuscitaria? Mas 2 discípulos preferiram se afastar do projeto. E eles tiveram que reconstruir. E a reconstrução fez com que eles, dias voltando para Jerusalém novamente. Tempo. Mas que bom que Deus pelo menos vai ao nosso encontro. Por mais que algumas coisas atrasem na nossa vida, Deus nos dá o tempo de reconstruir. Querido, se a construção não foi tão boa, ou se a construção começou errada da sua vida, Deus te dá a oportunidade de reconstruir. Deus pode, se for da vontade dEle, que seu casamento seja reconstruído. Deus pode, se for da vontade dEle, que os seus sonhos e projetos de uma profissão seja bem efetivada. Deus pode reconstruir a história financeira da sua casa. Deus pode reconstruir o sonho dos seus filhos que está nas drogas. De alguém que está preso, Deus pode reconstruir. Mas o que não pode é ser reconstruído sem a presença dEle. Não pode ser reconstruído sem a presença dEle. Porque, querido, nós estamos vendo uma juventude chegando. E é maravilhoso, é renovação. Adolescentes, jovens. E se vocês não construírem algo com a presença de Deus, nós veremos as consequências nas próximas gerações. Mas se vocês construírem certos, orando, clamando, buscando ao Senhor, procurando conhecer a sua vontade, começando famílias saudáveis, profissões abençoadoras, tentando tratar os seus pais com dignidade e honra, fazendo o que a palavra de Deus nos ensina, nós teremos uma geração abençoada. Uma abençoada que vai influenciar outras gerações abençoadas. E aí nós mudamos a história dessa nação. Se não conseguimos mudar a história de uma geração, pelo menos a do seu bairro você vai mudar. Dos seus amigos, do ciclo que você influencia, vocês vão conseguir mudar pelo poder do evangelho que está em você. E eu tenho certeza, querido, que a sua família é assim. Sabe o erro que você cometeu? Sabe a falha que aconteceu na sua casa? Deus pode reconstruir. E isso se tornar notório para outras gerações e outras famílias serem abençoadas. Mas o que você não pode fazer é se frustrar. Se prostrar no erro. Abandonar o projeto. Se Deus mandar você abandonar, você abandona.
Eu me lembro, no início do meu namoro com a minha esposa, eu tinha um namoro, ela tinha outro, e eu terminei o namoro por um outro motivo, mas ela estava lá. Falei assim, rapaz, vamos ver, né? E aí ela falou que, de repente, Deus falou o coração dela, termina o namoro. Termina o namoro. E ela terminou o namoro com o rapaz, e era um rapaz muito mais bonito que eu, muito de vida, muito melhor do que eu. O futuro dela seria um futuro assim, sabe? Mas Deus mandou, e ela foi obediente. E Deus abençoou ela me dando eu para ela. E temos uma família abençoada. Falei com ela, ó, nossos filhos são lindos porque você casou comigo. Você poderia ter filhos feios. Claro que é brincadeira nossa em casa. Mas, querido, ela foi obediente ao Senhor. E os nossos filhos estão colhendo fruto de um casamento temente ao Senhor. Um casamento ficou 4 anos entre noivado e namoro na bênção do Senhor, querido. Nos guardando. Para que fosse uma bênção nossa lua de mel. E foi. 11 anos de casados estamos fazendo agora. Me lembro, faltando 6 meses para o nosso casamento. Entramos na campanha de 40 dias de jejum e oração, querido. E o nosso jejum e oração, sabe qual foi, pastor Edvaldo? Beijo na boca. E aí já estava chegando perto do casamento. E aí minha mulher é mais crente do que eu. Ela chegou para mim e falou assim, filho, já ficamos 40 dias, vamos esperar agora o casamento. Eu falei, meu Deus do céu, a propósito dessa mulher, rapaz. E nós ficamos, querido. E a gente orava, eu ia para a casa dela sexta, sábado à noite, para a gente orar, estudar a Bíblia, buscar o Senhor. E como isso hoje faz diferença no meu casamento. Foram 6 meses na luta, na batalha. Mas, querido, nós temos 11 anos de casamento abençoado agora. E a minha oração é que continue assim. Mas nós começamos orando. Eu não falo isso, querido, para falar o pastor Eric. Não, querido, é para te dar um exemplo que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena começar orando. Vale a pena sentir paz no seu coração na direção que Deus está dando para a sua vida. Agora, se Deus não colocou paz no seu coração, tenha coragem de parar. Tenha coragem de orar. Senhor, que todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Você tem coragem de fazer essa oração? Talvez Deus tenha falado algo no seu coração nessa noite. Parar, avançar, orar mais, consagrar mais o que você está fazendo. Talvez você tenha percebido nessa mensagem, Senhor, comecei sem te pedir autorização. Senhor, eu não sei se tem a sua presença nesse projeto. Senhor, eu não sei como é que está hoje o projeto que eu comecei, eu não sei, eu me perdi. E Deus quer fazer na sua vida, Ele não te trouxe aqui à toa nessa noite. Você que entende essa mensagem do Senhor para a sua vida, e Deus falou algo no seu coração, eu quero orar por você, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Entenda que o Espírito Santo está falando com você. Ele sabe como está a sua vida. Ele sabe exatamente quais os projetos que você está envolvido. Ele sabe exatamente a história que você já tem construído. E, querido, Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca por causa de um projeto que tem até uma boa intenção, mas não tem a presença dele. E eu tenho certeza que Ele pode fazer sobre a sua casa, Ele pode fazer sobre a sua história, sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre a sua geração. Deus pode. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus dessa igreja. Esse é o seu Senhor. E em nome de Jesus, por fé, querido, consagre o seu projeto ao Senhor. Coloque diante dele a sua vida. Construa de forma certa. A cidade, a Torre de Babel, poderia ter até uma boa intenção. Não dispersar o povo, fazer notório o nome de uma família. Mas, querido, não era para engrandecimento do nome de Deus. Não tinha a presença de Deus. E talvez hoje tenha sido a noite que Deus tenha intervindo. Deus tenha entrado para cuidar do projeto que você começou. Talvez não seja uma cidade, nem uma torre. Mas talvez esteja sendo um relacionamento que só tem se afastado. Talvez esteja sendo uma amizade que não tenha edificado a sua vida. Talvez seja algo que você entrou de forma errada, um projeto que você entrou de forma errada. E hoje você não sabe como sair, mas Deus sabe. Deus sabe como fazer. E Ele vai conduzir a sua história, Ele vai te ensinar o caminho. Ele vai te ensinar como fazer. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai produzir paz no seu coração. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que sabe todas as coisas. Está em todos os lugares. É o Deus da sua vida.
é o seu Senhor. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo. Aqui estão filhos e filhas, Pai, que são tementes à tua voz e à tua palavra. São aqueles que teu Espírito Santo ministrou nessa noite. São aqueles que o Senhor ensinou nesta noite, Pai. Que não pode dar, o Senhor não quer, o Senhor não permite que os seus filhos dêem um passo em qualquer uma construção ou projeto sem a tua presença. Ó Pai, nos dê coragem, Senhor. Dê coragem aos teus filhos para recuar diante daquilo que não vem do Senhor. Que saibam dizer não para o pecado, não para as intenções que não vêm do Senhor, não para aquilo que não engrandeça o teu nome, mas sim para o teu reino, sim para a tua vontade, sim para os seus projetos, sim para a tua palavra. Que haja paz nos corações, que haja sabedoria, que haja direção, que haja mais joelho no pó, joelho no chão, que haja vidas consagradas, que vejamos famílias sendo reconstruídas, Senhor, ou até mesmo na vida desses jovens, que vejamos famílias sendo construídas no teu altar, famílias ungidas pelo Senhor, famílias onde o teu nome está sendo glorificado. Que esses adolescentes, que esses jovens aprendam, Pai, a por fé construir famílias saudáveis, já orando pelos seus matrimônios, orando pelos seus filhos, orando pelas suas profissões, orando pelas suas famílias. E que nós outros, Pai, que já temos essa realidade de família, profissão, que nenhum outro projeto que não venha do Senhor atraia o nosso olhar. Mas se assim foi, que o Senhor repreenda sobre as nossas vidas e nos dê uma nova direção. Que o teu cuidado, que a sua exortação seja um bálsamo que cure as nossas feridas, Senhor. Que nos direcione para o centro da tua vontade, que é o lugar onde nós queremos ter um caráter, uma fé, uma espiritualidade construída pelo Senhor. É no centro da tua vontade que nós queremos estar. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você pode se assentar. Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos sejam construídos no Senhor. Construídos no Senhor. E se for necessário, reconstrua. Mas reconstrua com a presença do Santo de Israel, do nosso Senhor